A paz, do Senhor irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este é o canal LDB, Leitura Diária da Bíblia, eu sou Eduardo Rocha, e este canal tem a proposta de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Hoje faremos a leitura do dia 25 de maio, onde faremos a leitura do livro de Esther, do capítulo 5 ao capítulo 10, onde iremos finalizar o livro de Esther. Vamos começar? Esther, capítulo 5. Ao terceiro dia, Esther se vestiu de trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio do rei, defronte da sala do rei. E o rei estava assentado sobre seu trono, na sala real, defronte da entrada. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava em pé no pátio, ela alcançou o favor dele. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther, pois, chegou-se e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: O que é, rainha Esther? Qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. Esther respondeu: Se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: Fazei Amã apressar-se para que se cumpra a vontade de Esther. Vieram, pois, o rei de Amã ao banquete que Esther tinha preparado. De novo disse o rei a Esther no banquete do vinho: Qual é a sua petição? E te é concedida. E qual é o teu rogo? E se te dará. E qual seja a metade do reino? Esther respondeu, dizendo: Eis a minha petição e o meu rogo. Se tenho alcançado o favor do rei, e se parecer bem ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu rogo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então naquele dia Amã saiu alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantava nem tremia diante dele, Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Contudo, Amã se refreou e foi para casa. Enviou e mandou vir os seus amigos, e Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo o que o rei tinha engrandecido, e como o havia exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E acrescentou: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que preparou, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Todavia, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma força de 50 côvados de altura, uma forca, quer dizer, de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei para o banquete. E este conselho agradou a Amã, que mandou fazer a forca. Agora, o capítulo 6, irmãos. Naquela mesma noite, fugiu do rei o sono. Então ele mandou trazer o livro de registro das crônicas, os quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado tirar a vida ao rei Assuero. E o rei perguntou: que honra ou dignidade foi conferida a Mardoqueu por isso? Responderam os moços do rei que o serviam: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã acabara de entrar no pátio exterior do palácio real para falar com o rei, a fim de que se enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe responderam: eis que Amã está esperando no pátio, e disse ao rei que entrasse. Amã, pois, perguntou-lhe o rei: que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar? Então Amã disse consigo mesmo: a quem se agradaria o rei honrar?
mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, para o homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos trajes reais para o que o rei... Perdão, sejam trazidos trajes reais que o rei tem usado, e o cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se na cabeça uma coroa real. Sejam entregues os trajes e o cavalo, à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam deles aquele homem a quem o rei se agrada honrar, e façam-no andar montado pela praça da cidade, e proclamam diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E não deixes falhar coisa alguma de tudo quanto disseste. Amã, pois, tomou os trajes e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o fez andar montado pela praça da cidade, e proclamou diante dele: assim se fez ao homem a quem o rei se agrada honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se recolheu a toda pressa para sua casa, lamentando-se de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os teus lábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Enquanto estes ainda falavam com ele, chegaram os eunucos do rei, e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Agora, o capítulo 7, irmãos. Entraram, pois, o rei e Amã, para se banquetearem com a rainha Ester. Ainda outra vez, disse o rei a Ester, no segundo dia, durante o banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E ser-te-á concedida. E qual é o teu rogo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Ester, e disse: ó rei, se eu tenho alcançado o teu favor, e te parecer bem ao rei, seja-me concedida a minha vida. Eis a minha petição, e o meu povo. Eis o meu rogo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e exterminados, se ainda por servos e por servas nos tivessem vendido. Eu teria me calado, ainda que o adversário não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero, e disse à rainha Ester: quem é e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Ester: um adversário inimigo, este perverso Amã. Então Amã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e entrou no jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar à rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Ora, o rei voltou do jardim do palácio à sala do banquete do vinho, e Amã havia caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura, queria ele também violar a rainha perante mim na minha própria casa? Ao sair essa palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia diante do rei: eis que a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram-no, pois, na força que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Agora o capítulo 8, irmãos. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Ester à casa de Amã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu apresentou-se
perante o rei, pois Esther tinha declarado o que ele era. O rei tirou o seu anel que ele havia tomado a Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Tornou Esther a falar perante o rei, e, lançando-se-lhes aos pés, com lágrimas suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agadita, e o intento que este projetara contra os judeus. Então o rei estendeu para Esther o cetro de ouro. Esther, pois, levantou-se e, pondo-se em pé diante do rei, disse: Se parecer bem ao rei, e se eu tenho alcançado seu favor, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para destruir os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a calamidade que sobrevirá ao meu povo? Ou como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esther, casa de Amã, e a ele enforcaram, porquanto estenderá as mãos contra os judeus. Escrevei vós também a respeito dos judeus, em nome do rei, como vos parecer bem, e selai-o com o anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei e selado com o anel do rei não se pode revogar. Estes foram os secretários do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, no 23º dia, e se escreveu conforme tudo quanto Mardoqueu ordenou a respeito dos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos príncipes das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a tua língua, como também aos judeus segundo o teu modo de escrever, e conforme a tua língua. Mardoqueu escreveu as cartas em nome do rei Assuero. E, selando-as com o anel do rei, enviou-os pela mão dos correios montados, que cavalgavam sobre jinetes, que usavam no serviço real e que eram da caudelaria do rei. Nessas cartas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas e para destruírem, matarem e exterminarem todas as forças do povo e da província que os quisessem assaltar, juntamente com seus pequeninos e as suas mulheres, e que saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, do dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta, que seria divulgada como decreto em todas as províncias, foi publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, a fim de se vingarem de seus inimigos. Partiram, pois, os correios, montados em jinetes que se usavam no serviço real, apressados e impelidos pela ordem do rei. E foi proclamado o decreto em Suzã, a capital. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul, celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro, e um manto de linho, fino e de púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a ordem do rei ao seu decreto, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e festas, e muitos dentre os povos da terra se fizeram judeus, pois o medo dos judeus tinha caído sobre eles. Agora o capítulo 9, irmãos. Ora, no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês,
em que a ordem do rei e o seu decreto estavam para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, de modo que os judeus foram os que se assenhorearam do que os odiavam. Ajuntaram-se, pois, os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os que executavam os negócios do rei auxiliavam aos judeus, porque tinham caído sobre eles o medo de Mardoqueu. Pois Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama se espalhava por todas as províncias, porque o homem ia se tornando cada vez mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os e destruindo-os, e aos que os odiavam trataram como quiseram. E em Suzã, a capital, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também mataram Parsandata, Dalfão, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Porém, ao despojo, não estenderam a mão. Nesse mesmo dia, veio ao conhecimento do rei o número dos mortos em Suzã, a capital. E disse o rei à rainha Ester, em Suzã, a capital: os judeus mataram e destruíram 500 homens, e os 10 filhos de Amã, que não teriam feito nas demais províncias do rei. Agora, qual é a sua petição? E te será concedida? E qual é ainda o teu rogo? E atender-se-á. Respondeu Ester: se parecer bem ao rei, conceda aos judeus que se acham em Suzã que façam ainda amanhã, conforme o decreto de hoje, e que os 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei mandou que assim se fizesse, e foi publicado em edito em Suzã. E os 10 filhos de Amã foram dependurados. Os judeus que se achavam em Suzã reuniram-se também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém ao despojo não estenderam a mão. Da mesma sorte, os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas, e tiveram repouso dos seus inimigos, matando dos que os odiavam 75.000. Porém, ao despojo, não estenderam a mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e no dia 14 descansaram, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Mas os judeus que se achavam em Suzã se juntaram no dia 13, como também no dia 14, e eles descansaram no dia 15, fazendo o dia de banquetes e de alegria. Porém, os judeus das aldeias que habitavam nas cidades não murmuradas, fazem do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e de festas, e dia de mandarem porções escolhidas uns aos outros. Mardoqueu escreveu estas coisas, e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar até o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês em que se lhes mudou a tristeza em alegria, e o pranto em dia de festa, a fim de que os fizessem dias de banquetes e alegria, e de mandarem porções escolhidas uns aos outros, e dádivas aos pobres. E os judeus se comprometeram a fazer, como já tinham começado, e como Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, o inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas quando veio
isto perante o rei, ordenou ele, por cartas, que o mau intento que Amã formara contra os judeus recaísse sobre a sua cabeça, e que ele e os seus filhos fossem pendurados na forca. Por isso, aquele dia se chama Purim, segundo o nome Pur. Portanto, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que tinham testemunhado nesse sentido, e do que lhes havia sucedido, os judeus concordaram e se comprometeram por si, sua descendência e por todos os que haviam de se unir com eles, e não deixaram, a não deixarem de guardar estes 2 dias, conforme o que se escreveras a respeito deles, e segundo o seu tempo determinado, todos os anos, e a fazerem com que esses dias fossem lembrados e guardados por toda geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca perecesse dentre a sua descendência. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram cartas com toda a autoridade para confirmar esta segunda carta a respeito de Purim, e enviaram-nas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e de verdade, para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mardoqueu e a rainha Esther lhes tinham ordenado, e como eles se haviam obrigado por si e pela sua descendência do tocante aos seus jejuns e suas lamentações. A ordem de Esther confirmou o que dizia a respeito ao Purim, e foi isso registrado nos anais. Agora, o capítulo 10, irmãos. O rei Assuero impôs tributo à terra e às ilhas do mar. Quanto a todos os atos do teu poder e do teu valor, e a narrativa completa da grandeza de Mardoqueu, com que o rei o exaltou, porventura, não estão eles escritos no livro dos anais dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, porque procuravam o bem-estar do teu povo, e falava pela paz de toda a sua nação. Amém, irmãos? Hoje nós fizemos a leitura do dia 25 de maio, onde nós finalizamos o livro de Esther, lendo do capítulo 5 ao capítulo 10 de Esther. Amanhã iremos começar o livro de Jó, onde iremos ler os capítulos 1 e 2 de Jó, onde faremos a leitura do dia 26 de maio. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.